Tá bom. Então, nós já definimos o conceito de derivada e agora vamos continuar estudando algumas propriedades básicas das derivadas e vamos ver como podemos achar derivadas de funções polinomiais e funções exponenciais, ok? Agora vamos lembrar inicialmente o que é a derivada de uma função. Então, a derivada de uma função, f, denotada por f', é a função definida por f' de x é o quê? Limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Tá bom? Então, a derivada de função é definida dessa maneira. Claramente, esse limite pode acontecer várias vezes que não existe para algum x. Nesse caso, a função, a derivada, não está definida no ponto x. Então, o que é o domínio da derivada de uma função? É o conjunto de todos os números reais, tal que f' de x existe. Tá bom? Então, essa é uma definição da derivada, mas nós conhecemos mais uma outra definição que vamos ver depois, mais uma vez. Tá bom. Agora, vamos começar com uma função mais simples que conhecemos. Qual é essa função? É a função constante, f de x igual a c. O que significa f de x igual a c, a função constante? Isso significa que f de x assume valor c para todos os números reais. Ok? Então, o que é a derivada da função constante? Para responder essa pergunta, temos que aplicar simplesmente a definição da derivada. O que temos? F' de x é limite dessa expressão, que já conhecemos. Agora, o que é f de x mais h? F de x mais h é c, porque o valor da função é c para qualquer valor de x. F de x é o quê? De novo c. E então, temos c menos c, é zero aqui. Temos limite de zero, que com certeza é zero. Então, o que percebemos? O que mostramos agora? Mostramos que a derivada de uma função constante é sempre zero, ok? Então, para qualquer c, número c, a derivada do número c é igual a zero. Tá bom? Então, lembram sempre que isso vale. A derivada de uma função constante, com certeza, é zero. E claramente, se olharmos no gráfico de uma função constante, f de x igual a c, o que temos? Isso significa que o gráfico é y igual a c. Então, para qualquer valor de x, y vai ser o mesmo valor c. E, em particular, o que vai ser a reta tangente? A reta tangente, em qualquer ponto aqui no gráfico, vai ser a reta horizontal, y igual a c. Mas, claramente, a reta horizontal tem inclinação o quê? Zero. E como sabemos que a inclinação é zero, somente se a derivada é zero, isso dá uma demonstração alternativa para o fato que a derivada de uma função constante é sempre zero. Ok, vamos para lá e vamos continuar com uma outra função, que também é uma função bem trivial, tá bom? Não é complicada. Vamos olhar na função f de x igual a x. Então, o que é o gráfico dessa função? É a reta y igual a x. Mas qual é a inclinação da reta y igual a x? É igual a 1. E por isso, em todos os pontos dessa reta, a reta tangente é exatamente a mesma essa reta aqui, tá bom? E então, o que é a inclinação da reta tangente? Da reta tangente é 1. Em particular, o que podemos concluir? Que a derivada da função f de x igual a x é igual a 1. Ou na notação de Leibniz, d dx de x é igual a 1. Ok? Essa é só uma demonstração geométrica que a derivada da função f de x igual a x é igual a 1. Mas agora nós vamos ver uma outra demonstração dessa propriedade, mas claramente, em vez de perder tempo com isso, vamos mostrar algo bem mais geral, ok? E o que é isso? Temos funções potências, a regra da potência. O que está dizendo a regra da potência? Se n for um inteiro positivo, então a derivada da função x elevado a n
é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Uma fórmula muito importante e tenta memorizar até agora. Então, isso com certeza vai acontecer durante o tempo todo, até o final desse curso. Então, o que é a derivada da função x elevado a n? N vezes x elevado a n menos 1. Ou, como a notação de Leibniz, podemos escrever dessa maneira aqui. Como essa regra é tão importante, seria bom mostrar essa regra. E, na verdade, a demonstração não é difícil. E vamos tentar juntamente demonstrar que essa regra dá potência, ok? Vamos usar essa fórmula aqui. X elevado a n menos a elevado a n é igual a x menos a vezes x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2a mais x elevado a n menos 3a quadrado. E continuamos assim por diante até x a elevado a n menos 2 e no final mais a elevado a n menos 1. Agora, como sabemos essa fórmula? Se vocês olham ao lado direito e tentam multiplicar, vocês vão ver que vamos obter essa fórmula. Na verdade, x vezes x elevado a n menos 1 vai pertencer aqui, mas todos os outros termos vão se cancelar. Por exemplo, nesse caso, x vezes x elevado a n menos 2a vai cancelar com o quê? Menos a vezes x elevado a n menos 1. E continuando assim, vocês podem ver que vamos ter vários cancelamentos. E no final, só vamos obter menos a vezes a elevado a n menos 1, que é menos a elevado a n. Mas tá bom. Agora já sabemos que essa fórmula vale. E vamos tentar agora achar a derivada da função potência. Dado o número a, temos o quê? O que é f' de a? Então, a nossa função f de x é x elevado a n. Pela definição, que é a segunda definição da derivada, nós sabemos o quê? Que a derivada da função f, de qualquer função f, no ponto a é limite, quando x tende a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Mas f de x, no nosso caso, é x elevado a n. F de a, no nosso caso, é a elevado a n. Então, vamos obter o que aqui? A derivada no ponto a é limite de x elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a. Mas o numerador, x elevado a n menos a elevado a n, nós já sabemos como escrever, usando a fórmula anterior. Tá bom? A fórmula no slide anterior. E fazendo isso, vamos obter o quê? Limite x tende a dessa expressão aqui sobre x menos a. Como x tende a significa em particular que x é diferente que a, muito próximo a, mas diferente que a, podemos cancelar x menos a de numerador como fator x menos a de denominador, tá bom? Então, temos o quê? Limite x elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2a mais x elevado a n menos 2 mais a n menos 1. A elevado a n menos 1. Mas o que é isso? Isso é a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2a mais a elevado a n menos 2 mais a elevado a n menos 1. E quantos fatores? Todos esses fatores são iguais a quê? A elevado a n menos 1. Mas quantos fatores temos? Vamos olhar, contar aqui. Começamos com n menos 1, depois n menos 2, chegamos até 1. Então, temos n menos 1 fatores aqui. Mais uma aqui, e no total são n fatores. Então, no final, o resultado é n vezes a elevado a n menos 1. Tá bom? Então, o que mostramos? Já mostramos que quando temos a função f de x igual a x elevado a n, a sua derivada é o quê? N vezes x elevado a n menos 1. Porque isso vale não somente para a, mas para qualquer número x. Ok? Então, já mostramos isso para quando n é um inteiro positivo. Mas podemos facilmente estender isso para inteiros negativos e também para números racionais. E mais tarde, durante esse curso, vamos ver que a regra da potência vai para qualquer número real. Ok? Em particular, temos o quê?
Se n for um número real qualquer, então a derivada de x elevado a n é o quê? N vezes x elevado a n menos 1. Tá bom? E a partir de agora, vocês têm que memorizar essa fórmula. Qual a fórmula? Para qualquer número real n, a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Agora, eu vou tentar revisar algumas propriedades dos expoentes que vão ser úteis quando vamos tentar resolver alguns exercícios, tá bom? E também para mostrar algumas propriedades. Agora, sejam n e m inteiros positivos. O que sabemos? Xn vezes xm é igual a x elevado a n mais m. Xn sobre xm é x elevado a n menos m. Xn elevado a m é x elevado a n vezes m. E agora temos que xy elevado a n, x elevado a n, y elevado a n. Em particular, essas últimas duas propriedades, vamos usar hoje em alguns exemplos. O que é isso? 1 sobre x elevado a n é x elevado a menos n. Esse é um caso particular da propriedade 2. Ok? 1 sobre xn é igual a x elevado a menos n. E a última propriedade está dizendo o quê? Mésima raiz de x elevado a n é o quê? X elevado a n sobre n. Várias vezes alunos estão errando nessa parte, escrevendo m no numerador, n no denominador. Mas lembram sempre, o que é isso? X elevada, o número sobre raiz, então x elevado a n sobre m. Essa raiz sempre é no denominador. Tá bom? Então, essa é uma fórmula também que vai ser bastante útil nos cálculos de várias derivadas e também limites e outras coisas, ok? Tá bom. Então, como já sabemos, conhecemos essas propriedades, vamos tentar resolver um exemplo. Agora, assim, antes de continuar com o exemplo, só uma observação importante. Quando x e y são números positivos, então as primeiras 5 propriedades aqui valem para quaisquer números reais n e m. Ok? Esse n e m podem ter qualquer valor. Exceto claramente na propriedade 6, porque essa propriedade 6 faz sentido nesse caso quando temos isso. Então, é n um inteiro, é m um inteiro. Ok? Bom, vamos então tentar resolver o seguinte exemplo. Encontre a derivada de cada uma das seguintes funções. Tá bom? Então, a pergunta agora é, temos que usar a definição? Não. A partir de agora, como nós mostramos a regra da potência, vamos tentar achar essas derivadas usando a regra da potência. Claramente que podemos calcular derivadas usando a definição, mas isso vai dar muito trabalho. E por que fazer isso? Quando nós não sabemos as regras da derivação, então, claro, não tivemos outra possibilidade. Mas agora podemos aplicar diretamente a regra da potência. Então, letra A. A derivada de x elevado a 4, pela regra da potência, automaticamente é o quê? 4 vezes x elevado a 4 menos 1 é 4 vezes x cubo. E isso é claro para todo mundo. É muito fácil. Mas agora, na letra B, o que vamos fazer na letra B? Temos 1 sobre x elevado a 7. E, nesse caso, para aplicar a regra da potência, vamos fazer o quê? Já sabemos que 1 sobre x elevado a 7 é o quê? É x elevado a menos 7. Mas quando temos a função x elevado a menos 7, já podemos achar sua derivada aplicando a regra da potência. Isso é menos 7 vezes x elevado a menos 7 menos 1. E o resultado a derivada é menos 7x elevado a menos 8. Mas se queremos escrever como a função foi escrita no início, podemos escrever isso como menos 7 sobre x elevado a 8. De qualquer jeito, essa resposta aqui também é certa e vocês já podem parar por aqui. Ok? Letra C. Temos raiz cúbica de x. Como vamos achar a derivada dessa função? De novo, a ideia é usar as propriedades dos expoentes que já discutimos. O que é raiz cúbica de x? É x elevado a 1/3. Mas quando temos uma função x elevado a 1/3, já podemos achar sua derivada.
aplicando a regra da potência. Então, nesse caso, a raiz cúbica de x é x elevado a 1/3, e derivada dessa função é 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. E isso é 1/3 vezes x elevado a menos 2/3. E claramente podemos parar por aqui, ou se quisermos continuar e simplificar mais um pouquinho, podemos escrever isso como 1 sobre 3 x elevado a 2/3, e isso é 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de x quadrado. Tá bom? E por último, letra D, a mesma ideia. Ok? 1 sobre quinta raiz de x quadrado. Podemos escrever isso como 1 sobre x elevado a 2 sobre 5, mas isso é x elevado a menos 2 sobre 5. E a derivada dessa função, achamos imediatamente, é igual a menos 2 sobre 5 vezes x elevado a menos 2 sobre 5 menos 1. E isso é igual a menos 2 sobre 5 vezes x elevado a menos 7 sobre 5. E finalmente obtemos essa expressão aqui. Ou já podemos parar por aqui. Ok? Então, já vimos alguns exemplos onde podemos aplicar a regra da potência. Por isso, lembram sempre, quando temos x elevado a alguma coisa, 1 sobre x elevado a alguma potência, ou n-ésima raiz de alguma potência de x, ou 1 sobre n-ésima raiz de alguma potência de x, sempre podemos achar as derivadas dessas funções aplicando a regra da potência. Mas claramente no início temos que escrever a função como uma potência, usando as propriedades dos expoentes que já discutimos. Ok? Agora, vamos tentar estudar algumas regras básicas da derivação. E a primeira regra é a regra de multiplicação por uma constante. Okay? O que está dizendo essa regra? Se C for uma constante e f uma função diferenciável, então a derivada de c vezes f de x é igual a c vezes a derivada de f de x. Então, a regra da multiplicação por constante é bem parecida com a regra da multiplicação por constante no caso de limites. Ok? Simplesmente, quando temos uma constante vezes f de x, a sua derivada é c vezes a derivada de f de x. Agora, essa é a segunda regra que todo mundo tem que memorizar. Tá bom? E vamos tentar mostrar essa regra. A demonstração é bastante simples. Então, seja g de x igual a c vezes f de x. Nós precisamos achar a derivada de g de x. Como vamos achar? Usando a definição. Temos o que? G' de x é limite, h tende a zero, de gx mais h menos g de x sobre h. Mas isso é c vezes f de x mais h, menos c vezes f de x sobre h. Ok? Por quê? Porque g de x mais h é c vezes x mais h. Mas podemos ver nessa expressão que c é um fator comum dos termos no numerador. Por isso, podemos escrever esse c em frente da fração, nessa forma. Mas vamos obter o quê? Como c é uma constante, usamos a regra multiplicação por constante no caso de limites e podemos escrever c em frente aqui. E temos essa expressão. Mas o que significa essa expressão? Esse limite aqui é exatamente a derivada de f no ponto x. Então, o que mostramos? Mostramos que a derivada da função g de x, que é c vezes f de x, é exatamente c vezes a derivada da função f de x. Ok? Então, essa foi a segunda regra que aprendemos hoje. Agora, as últimas duas regras que vamos ver hoje mesmo são a regra da soma e a regra da diferença, ou subtração. O que está dizendo a regra da soma? De novo, temos algo parecido como no caso de limites. A regra e claramente isso vai chegar das propriedades dos limites, que é o limite da soma de duas funções é a soma dos limites. Então, vamos para lá. O que temos?
A derivada de f de x mais g de x é igual à derivada de f de x mais a derivada da função g de x. Em outras palavras, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. Ok? E a mesma coisa temos no caso de subtração ou diferença. A derivada da diferença de duas funções é a diferença das derivadas. Ok? Temos essa propriedade aqui. Então, a derivada de f de x menos g de x é f' de x menos g' de x. E vamos tentar demonstrar, de novo, estamos demonstrando as coisas porque depois vamos usar o tempo todo essas propriedades e por causa disso temos que ter certeza que matematicamente tudo o que estamos falando é válido, tá bom? Por isso estamos dando demonstrações rigorosas. Tá bom. Agora, seja f de x a soma de duas funções, f de x mais g de x, onde f de x e g de x são funções diferenciáveis. Nós precisamos mostrar que a derivada dessa função é a derivada de f mais a derivada de g. Vamos para frente e ver por que isso vale. O que é a derivada de f de x? É a derivada de f de x mais h menos f de x sobre h. Ok? Mas isso é o quê? Limite h tende a zero. O que é essa expressão aqui? Essa expressão é exatamente dada como essa fórmula aqui. F de x mais h mais g de x mais h. Menos, temos essa expressão aqui. O que é isso? Exatamente essa expressão aqui. Agora, vamos escrever essa parte um pouco diferente. Vamos regrupar os termos e podemos escrever essa expressão na segunda linha nessa forma. F de x mais h menos f de x sobre h mais g de x mais h menos g de x sobre h. Mas agora, como temos soma de duas funções, pela regra da soma, no caso de limite, sabemos que o limite dessa soma é a soma dos limites. E obtemos o quê? Limite de f de x mais h menos f de x sobre h, mais limite de g de x mais h menos g de x sobre h. Mas isso está dizendo o quê? O que é a primeira expressão aqui? A primeira expressão é a derivada da função f. E a segunda expressão é o quê? A derivada da função g. E finalmente obtemos que a derivada dessa função aqui, que é a soma das f de x e g de x, é exatamente a soma das derivadas f' de x e g' de x. Tá bom? E com isso terminamos a demonstração da regra da soma. E falta mostrar a segunda parte, que é a regra da subtração, a regra da diferença. Ok? Então, o que temos nesse caso? Vamos ver, na verdade, que a regra da subtração segue diretamente da regra da soma e regra da multiplicação por constante. Só basta escrever essa expressão como f mais menos g. Ou, mais precisamente, vamos ver o que temos. F de x menos g de x, a derivada é o quê? F de x mais menos g de x derivada. Mas como já sabemos que a derivada da soma é a soma das derivadas, temos aqui igualdade f' de x mais menos g de x'. Mas agora, o que é a derivada de menos g de x'? Isso é menos 1 vezes g de x. E aplicando a regra multiplicação por constante, vamos obter o quê? F' de x mais menos g' de x. Isso simplesmente é f' de x menos g' de x. E nessa forma já mostramos a regra da subtração, a regra da diferença. Claramente, nós poderíamos mostrar essa regra diretamente usando a definição, como no caso da regra da soma, mas em vez disso decidimos aplicar a regra da soma e multiplicação por constante para mostrar a regra da subtração. Tá bom? Então, até agora, o que aprendemos? Já sabemos como achar a derivada da função exponencial, x elevado a n. Também sabemos que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. A derivada da diferença de duas funções é a diferença das derivadas. E a regra da multiplicação por uma constante. Então, a derivada de c vezes f de x é c vezes a derivada de f de x.
Mas sabendo essas propriedades claramente, agora nós já podemos achar imediatamente a derivada de qualquer polinômio aplicando essas regras. Ok? Tá bom? Então, as regras que já aprendemos, podemos usar para calcular a derivada de qualquer polinômio. E vamos ver um exemplo simples. E em qualquer outro caso, vocês vão fazer a mesma coisa. O que temos aqui? Então, x elevado a 5 menos 3 vezes x quadrado mais 5x mais 10. Vamos achar a derivada. Agora, já sabemos a regra da diferença, da soma e multiplicação por uma constante. Então, isso vai dar o quê? É a derivada de x elevado a 5 menos 3 vezes a derivada da função x quadrado. Isso, então, menos 3 vezes x quadrado. Mas como sabemos a derivada da regra da multiplicação por uma constante, já podemos escrever essa constante em frente. Então, temos menos 3 vezes x quadrado. Mais a derivada de 5x. Pela regra da multiplicação por constante, 5 podemos tirar. Então, temos mais 5 vezes a derivada da função x. E no final, mais a derivada da função constante 10. Então, esse 10 é a função constante nesse caso. Tá bom? Só aplicamos a regra da diferença aqui, regra da soma e regra da soma. Diferença, soma, soma. E depois, nesses dois casos, aplicamos a regra da multiplicação por constante. Tiramos 3 em frente de x quadrado e 5 em frente de x. Mas agora, para calcular essas derivadas nessa expressão, podemos aplicar a regra da potência. Então, vamos obter o quê? 5 vezes x elevado a 5 menos 1 é x elevado a 4. Menos 3 vezes a derivada de x quadrado é 2 vezes x elevado a 2 menos 1. É 2x mesmo. A derivada de x é 1. Ok? Porque é 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Ou podemos usar o primeiro cálculo que fizemos. Então, a derivada de x é sempre 1. E mais a derivada da função constante é 0. Finalmente, obtemos o quê? A derivada do nosso polinômio é um outro polinômio, que é 5 vezes x elevado a 4, menos 6 vezes x mais 5. Tá bom? E claramente agora, espero que todo mundo já entendeu que, no caso de qualquer polinômio, nós podemos achar as suas próprias derivadas imediatamente, ok? E claramente a derivada de qualquer função polinomial é uma função polinomial. Beleza. Agora, vamos continuar com funções exponenciais. Então, dado um número real positivo A, diferente que 1, podemos definir a função exponencial f de x igual a elevado a x. Para os alunos que têm dificuldades com funções exponenciais, por favor, olhem no primeiro capítulo de Stewart. É uma das sessões, ele fala sobre funções exponenciais. Tá bom? Então, vamos ter essa função f de x é igual a elevado a x. E podemos considerar essa função para qualquer número real A, que é diferente que 1. Então, o que é a derivada dessa função? Vamos tentar achar, ver se essa derivada existe ou não. Aplicamos a definição, como sempre. Temos limite h tende a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso é limite h tende a 0 de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. Porque na função x, aqui f de x mais h, simplesmente substituímos x mais h. Agora, usando uma das propriedades dos expoentes que já discutimos, a elevado a x mais h é a elevado a x vezes a elevado a h, menos a elevado a x. Como a elevado a x é um fator comum dos termos no numerador, podemos tirar em frente dos parênteses aqui. E temos essa expressão. Mas agora olhem na expressão a elevado a x. A elevado a x não depende de h, depende somente de x. E como esse limite é limite quando h tende a 0, podemos considerar a elevado a x como uma constante. E por isso, podemos escrever em frente dos limites, aplicando a regra da multiplicação por uma constante. E temos essa expressão finalmente. F' de x
é a elevado a x vezes esse limite aqui. Tá bom? E agora a ideia é ver o que é esse limite. Observe o seguinte. O que é f' de zero? Se em particular estamos tentando achar f' no ponto zero, temos o que é f de zero mais h menos f de zero sobre h. Mas isso é limite h tende a zero de a elevado a zero mais h menos a elevado a zero sobre h. E isso é limite h tende a zero de a elevado a h menos 1 sobre h. Mas observa essa última expressão, esse último limite que obtemos. Onde aparece? É exatamente esse limite aqui. Tá bom? Então, esses dois limites são iguais. Por isso, na nossa fórmula de f' de x, em vez desse limite, podemos escrever f' de zero. E, em particular, podemos concluir que se f' de zero existe, então f' de x existe para qualquer valor de x. Tá bom? Essa é uma observação importante. Se esse f' de zero existe, então a derivada da função exponencial vai existir para qualquer número x. E vamos escrever agora isso nessa forma. Temos o quê? De novo, f de x igual a elevado a x, se for diferenciável no ponto zero, vai ser diferenciável em todos os números reais. Em particular, temos essa fórmula aqui. F' de x é igual a elevado a x vezes f' de zero. Tá bom? E olhem que essa equação diz o quê? Que a taxa de variação de qualquer função exponencial é proporcional à própria função. É proporcional por esse número aqui. Então, a taxa de variação de qualquer função exponencial é proporcional à própria função. Tá bom? Agora, de todas as possíveis escolhas para a base a fórmula de derivação mais simples ocorre quando? Quando f' de zero é igual a 1. Então, se f' de zero é igual a 1, vamos obter que a derivada de a elevado a x é a elevado a x. Mas quando isso acontece? Existe um único número quando isso acontece, e todo mundo já conhece esse número. E, na verdade, quando definimos funções exponenciais, estamos escolhendo esse número nessa maneira. E vamos ver qual é esse número. O número é. O que é o número é? O número é um número tal que limite de e elevado a h menos 1 sobre h, ok? É igual a 1. Então, aqui temos que isso é, esse limite é igual a 1. Eu esqueci de escrever 1 nesse caso, tá bom? Então, temos o que? Na verdade, se olharmos, esse limite é exatamente f' de zero, e nós escolhemos é um número tal que f' de zero é igual a 1. Tá bom? Geometricamente, isso significa o quê? De todas as possíveis funções exponenciais, a função f de x igual a elevado a x é aquela cuja reta tangente em ponto 0,1 tem uma inclinação f' de zero, que é exatamente 1. Tá bom? Então, o número é um número tal que a inclinação da reta tangente da função é elevada a x, no ponto 0,1 é 1. E existe um único número com essa propriedade, que é o número e. E, em princípio, se olharmos esse número e, aproximadamente é dado como esse valor aqui, 2,71828. E, claramente, pode continuar para sempre. Por quê? Porque é um número irracional. Mas, de qualquer jeito, no nosso caso, escolhemos o número i. E qual número? É um número tal que esse limite aqui é igual a 1. Ou, em outras palavras, a derivada da função exponencial e elevada a x vai ser 1 no ponto 0. E agora, com essa observação, já obtemos o quê? Antes de ver a fórmula da derivada da função exponencial, vamos olhar mais uma vez no gráfico. O que é o gráfico da função e elevada a x? É dada nessa forma aqui. Claramente, nós podemos dar o gráfico da função a elevado a x, quando a é maior que 1, sempre tem mais ou menos essa forma aqui. Ok? Mas no caso de e elevado a x, no ponto 0,1, a reta tangente é exatamente essa reta aqui.
que tem inclinação 1. Tá bom? Beleza. Agora, da nossa discussão, segue o quê? Segue o seguinte. A derivada da função exponencial natural é o quê? E elevado a x, a derivada da e elevado a x é igual a e elevado a x. Tá bom? Ok. E o que podemos concluir daqui? Podemos concluir que a função exponencial tem a propriedade de ser sua própria derivada. É a única função com essa propriedade. E o significado geométrico desse fato é o quê? É que a inclinação da reta tangente, a curva y igual a e elevado a x, é igual à coordenada y do ponto. Tá bom? É isso mesmo. Agora, em uma das próximas aulas, em particular, quando vamos aprender a regra da cadeia, vamos mostrar o seguinte. Quando A é um número real positivo diferente que 1, então a derivada de qualquer função exponencial podemos achar. Como? Como essa fórmula aqui. O que é a derivada de A elevado a x? É A elevado a x vezes ln de A. Nós já sabemos que a derivada de A elevado a x é A elevado a x vezes a derivada dessa função no ponto zero. Mas a derivada no ponto zero vai ser exatamente ln de A. E se nessa última fórmula, em vez de A, colocamos E, o que vamos obter? Essa fórmula aqui. Por quê? Porque ln de E é igual a 1. Tá bom. Agora vou parar aqui com essa parte e vou passar para a iPad para resolver alguns exercícios antes de terminar com essa parte de aula. Tá bom? Tá bom, então vamos começar com um exemplo. Então vamos tentar achar a derivada dessa função. 2 e elevado a x mais x vezes raiz quadrada de x. Então, como podemos achar a derivada dessa função? A primeira coisa é que podemos aplicar a regra da soma e a regra de multiplicação por uma constante. Então, aplicando a regra da soma, tá bom, eu vou escrever isso só para mostrar todos os passos, mas já podemos fazer diretamente. Pela regra da soma, temos o quê? Temos isso aqui. Mas agora, qual é a primeira derivada aqui? Podemos aplicar a regra da multiplicação por uma constante e vamos obter 2 vezes a derivada de e elevado a x. Mas agora tem uma questão. Como vamos achar essa derivada? Essa expressão, no início, parece um pouco complicada, mas, na verdade, não é. Por quê? A ideia é só tentar escrever essa expressão como uma potência. Isso é x vezes o que é raiz quadrada de x? Raiz quadrada de x é x elevado a 1 sobre 2. Não esqueçam isso. Ok? Mas então temos o quê? Isso é igual 2 vezes o que é a derivada de e elevado a x? A derivada de e elevado a x, já sabemos que é elevado a x. Mas, e o que é x vezes 1 sobre 2? Isso é x elevado a 1 mais 1 meio derivada. E agora, já é fácil. 2 elevado a x
E o que é a derivada? Essa derivada aqui. Mais 3 sobre 2 vezes x elevado a 1/6. Ok? Mas o que é isso? 2 elevado a e elevado a x, e posso escrever isso como raiz quadrada de x. Tá bom? Então, esse é um exemplo muito simples, mas vale a pena saber que já podemos achar as derivadas de funções raízes ou potências, ou quando combinamos e elevado a x com alguma função potência, mas usando a soma ou diferença. Porque não podemos achar derivadas quando temos multiplicação, porque ainda não sabemos a regra do produto, ok? Ok. Espero que esse exemplo simples já dá uma ideia como está funcionando, que a partir de agora várias coisas vão ser bem mais simples. Porque se tentamos achar essa derivada usando a definição, é bem mais complicado. Tá bom? A partir de agora já podemos aplicar as nossas regras. Vamos agora ver um outro exemplo. Ache f', a segunda derivada f duas linhas, e f de 3 linhas, se f de x é igual a quê? E elevado a x menos 2x quadrado mais 1. Tá bom? Precisamos achar as derivadas de ordem superior. Nós já definimos na aula passada o que significa a segunda derivada, a terceira derivada e, em geral, a n-ª derivada. Então, vamos tentar ver o que vamos obter. A primeira coisa para achar é f' de x. O que é f' de x? É a derivada dessa função, e elevado a x menos 2x quadrado mais 1. Mas o que é essa derivada? Essa derivada podemos achar imediatamente. Como? Isso é aplicando a regra da soma e diferença. E elevado a x, derivada menos 2 vezes derivada de x quadrado, mais derivada de 1. Aplicamos a regra da soma só. Isso vai dar o quê? E elevado a x menos 2 vezes x, 2 menos 1, mais 0. E, finalmente, isso é elevado a x menos 4x. Tá bom? Então, a primeira derivada é e elevado a x menos 4x. Claramente, vocês podem ver aqui que vocês poderiam imediatamente olhar derivada de e elevado a x, e elevado a x, menos 2 vezes x, é menos 4x, mais derivada de 1 é 0. Vocês nem precisam justificar todos os passos. Vocês têm que justificar esses passos mesmo para vocês. Porque nesse caso é bem claro o que está acontecendo, ok? Eu estou escrevendo todos os passos só para evitar alguma confusão no caso de alguns alunos. Ok. Agora, o que é a segunda derivada de x? Pela definição, a segunda derivada de x é o quê? É a derivada da primeira derivada de x. E a primeira derivada de x já achamos. E elevado a x menos 4x. E o que é a derivada dessa função? A derivada é a derivada de e elevado a x menos 4 vezes a derivada de x. Claramente, isso é o quê? E elevado a x, pois a derivada de e elevado a x é elevado a x, menos 4. E já achamos a segunda derivada de
f de x. E, finalmente, o que é a terceira derivada? A terceira derivada de x é a derivada da segunda derivada de x. E o que é isso? E elevado a x menos 4, derivada. Isso é E elevado a x, derivada, menos a derivada de 4. Isso é E elevado a x menos 0 igual a E elevado a x. Então, já achamos a terceira derivada. Tá bom? Isso mesmo o que está acontecendo. Observe que a nésima derivada de x é igual a e elevado a x para x maior ou igual que n maior ou igual que 3. Tá bom? Então, temos o seguinte, quando n é maior ou igual que 3, a nésima derivada é elevada a x. Por quê? Porque a quarta derivada é a derivada de e elevado a x, que é mesmo e elevado a x. A quinta derivada é, de novo, a elevada de e elevada a x. E assim por diante, sempre vamos obter a mesma derivada nesse caso. No contrário, no caso de polinômios, a partir de alguns passos, vamos obter que a derivada vai ser zero. Tá bom? Ok. Tudo bem. Agora vamos ver mais um exemplo. Então, vai ser o último exemplo dessa aula gravada. Exemplo. Temos o quê? Em que ponto da curva y igual a e elevado a x mais 2, sua reta tangente é paralela à reta y igual a 1 mais 5x. Tá bom? Então, vamos tentar resolver esse problema. Mais uma vez, o que está dizendo esse exemplo? Em que ponto da curva y igual a e elevado a x mais 2, sua reta tangente é paralela à reta 1 mais 5x. Agora, uma coisa para saber nesse caso é o quê? Quando duas retas são paralelas? Duas retas são paralelas quando têm as mesmas inclinações. E qual é a inclinação da reta 1 mais 5x? A inclinação da reta 1 mais 5x é 5. Ok? E nós também sabemos o que é a inclinação da reta tangente em um ponto do gráfico de uma função, é exatamente a derivada nesse ponto. Por isso, essa é a ideia que temos que usar. Então, seja a f de A o ponto pedido. Tá bom? Então, podemos escolher, porque nós sabemos que na curva aqui, o que é f de x? F de x é e elevado a x mais 2. Então, seja a f de A o ponto pedido, ok? Agora, o que sabemos? Temos que
f' de A é igual ao quê? 5. Por quê? Porque para a reta tangente no ponto AF de A ser paralela à reta y mais 5x, ok? Paralela com essa reta, a inclinação da reta tangente, que é f' de A, no ponto A, tem que ser igual a 5. Tá bom? Mas agora, nós precisamos achar f'. O que sabemos? Observe aqui. O que é f' de x? F' de x é o quê? A derivada de e elevado a x mais 2. Mas o que é isso? E elevado a x mais derivada de 2. Isso é e elevado a x mais 0. E elevado a x. Ok? Então, temos isso. E elevado a x. Então, isso aqui, essa igualdade vai dar o quê? Temos que achar o seguinte. E elevada a é igual a 5. Porque f' de A é igual a 5 quando nós já calculamos a sua derivada, f' de x é elevada a x, então temos e elevada a tem que ser 5. Mas quando é isso 5? Isso é 5 quando? Se e somente se A é igual ao quê? Se e somente se A é igual a ln de 5. Ok? Então, já achamos que o nosso ponto é A ln5. Logo, temos o quê? Segue aqui. Segue aqui. AF de A. ln5. E o que é f de x? F de x é elevado a x mais 2. É elevada mas o que isso vai dar? ln5. E vamos obter 5 mais 2. E finalmente temos ln5, 7. Então, o que obtemos? Obtemos o seguinte, que a reta tangente à curva y igual a elevado a x mais 2 vai ser paralela à reta y mais 5x no ponto ln5, 7. Tá bom? Ok. E acho que a única ideia o que foi aqui, achar a derivada dessa função aqui e ver onde a derivada é igual a 5, pois duas setas são paralelas se têm a mesma inclinação. E se tivermos um outro problema, por exemplo, achar os pontos onde a reta tangente é horizontal, temos que fazer o quê? Temos que achar de novo a derivada, como achamos nesse caso aqui, f' de x, e temos que ver em quais pontos a derivada é igual a 0. E nesse caso, claramente, isso nunca acontece. Mas no caso de outras funções, pode acontecer que em alguns pontos a derivada é 0, e exatamente nesses pontos a reta tangente é horizontal. Tá bom, então eu vou terminar aqui e vamos continuar com a parte de dúvidas e perguntas. Tá bom?